filhotes clamam a Deus e vagueiam por falta de comida. Não é só você que clama a Deus. Os corvos, filhotes dos corvos também clamam. A pergunta de Jó: quem dá alimento aos corvos quando os seus filhotes clamam a Deus e vagueiam por falta de comida? Melhor, a fala de Deus. O Salmo 147, verso 9, responde: Ele dá alimento aos animais e aos filhotes dos corvos quando gritam de fome. Salmo 147, verso 9. O que nós estamos aprendendo é que Deus desperta corações para nos abençoar. Eu às vezes ouço cristãos dizerem e se queixarem da igreja e do mundo. Às vezes algum cristão, num pranto, num lamento, estou falando de cristão, diz: ah, pastor, ninguém me ajudou. Isso é muito comum nós ouvirmos. Ah, pastor, ninguém me assistiu, ninguém me ajudou quando eu mais precisei. Será? Quando nós confiamos em Deus, nós olhamos para todo o canto procurando por sua mão escondida. E não nos lugares em que eu acredito que Ele deveria estar. Quando nós confiamos em Deus, nós não buscamos somente no povo de Deus, porque Deus rege a história e não somente o seu povo. Deus governa o mundo e não somente a igreja. Deus fala através de toda a sua criação e não somente nos cultos em que nós nos reunimos. Deus é o Senhor do universo. O hino que nós cantamos diz que Ele é o poderoso Deus. Lembro-me de uma história de um amigo meu, aconteceu com um amigo que saiu de casa para ir ao culto e foi pedindo: Deus, fala comigo. E chegou no culto, ele não ouviu Deus falar com ele. Ao voltar para casa, frustrado por não ouvir Deus falar, levou um susto, porque no Rio de Janeiro, naquela ocasião, haviam muitos mendigos morando embaixo de viadutos. Alguns hábitos diferentes de São Paulo. Aqui agora tem bastante também. E um daqueles mendigos saiu do viaduto e foi em direção a ele. Num rompante, num susto, aquele homem entregou a ele uma palavra da qual ele precisava ouvir de Deus o que ele deveria fazer. Buscando a ele dizer que Deus só fala através das Sagradas Escrituras, ele ficou martelando a palavra do mendigo. E chegou em casa, foi buscar. Naquele tempo não havia sistema de busca pela internet para achar uma palavra nas Sagradas Escrituras. E ele ficou martelando com aquilo que o mendigo lhe havia dito, e ele foi pesquisando, e achou num salmo, que eu não lembro qual, exatamente o que o mendigo havia lhe dito. Não foi uma revelação, foi a palavra de Deus que foi proclamada através da boca de um mendigo. Quem de nós esperaríamos que Deus usaria uma pessoa assim? Quem de nós esperaríamos que, com a ordem do faraó de matar todos os hebreus, a sua filha seria tocada no coração pela beleza de Moisés e por qualquer outra coisa, e preservasse Moisés? E Moisés, nós sabemos hoje pelo final da história, que foi o grande libertador desta nação, deste povo. Meus irmãos, nós não devemos ficar procurando a mão de Deus somente nos lugares em que nós achamos, por um padrão arquetípico ou por uma questão que nós acreditamos que Deus está, porque Deus não está limitado ao que nós pensamos a seu respeito, Ele transcende a tudo isso. Talvez nós achamos que Deus só está presente numa reunião da igreja, mas Deus está acima de tudo isso, porque a sua igreja está espalhada no mundo, e não numa placa.
Isso significa que nós não devemos dizer que ninguém nos ajudou, porque se nós prestarmos atenção, Deus está movendo a história em nosso favor, e algo acontecerá quando aqueles que amam o Senhor creem que Ele pode fazer. Mas o problema nunca está em Deus, está nas nossas limitações, nos nossos preconceitos, que impede de ver Deus agindo, e quando não o vemos, amarguramos nosso coração. Nós achamos que Deus só vai usar o pastor. Nós achamos que Deus só vai usar um irmão em Cristo. Nós achamos que Deus só vai usar um presbítero. Aquele dia que amanhece que você diz, eu queria ouvir um telefonema do meu pastor, e te liga uma amiga distante, e te diz tantas coisas preciosas. O problema é que você não está com o coração aberto para ouvir, porque você está esperando o telefonema do pastor. E Deus resolveu usar a sua amiga que não lhe vê há muitos anos. Esse é o problema dos cristãos nos últimos dias. Eles são cegos. Nós precisamos ouvir a mão de Deus e pensar que Deus está governando toda a história. E nós devemos ampliar a nossa visão e não ficar com uma visão restrita. Deus usou José sendo governador do Egito. Dá para imaginar o que era o Egito? Com todos os deuses em que eles adoravam? Com todas aquelas pinturas? Dá para imaginar todos aqueles aparatos e nós olharmos para um governador totalmente vestido como ele se vestiu e dizer, ali é um homem de Deus? Quem diria isso naquela época? Porque nós achamos que homem de Deus tem um padrão, tem um jeitinho. E se foge do jeitinho que nós achamos, nós já fechamos os nossos ouvidos e não prestamos atenção ao que Deus está fazendo. Irmãos, abram os seus olhos, Deus vai mais além do que você imagina. Como nós cantamos, Ele é o poderoso Deus. Olha que coisa interessante. Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, olha comigo isso para você entender o que eu estou te dizendo. Em Lucas capítulo 4, verso 25 e 26, olha o que Jesus diz. Jesus, olha o que ele diz. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias. Quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Jesus já disse o seguinte, asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel, no tempo de Elias, quando o céu se fechou. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Sarepta, na região de Sidom, era uma cidade pagã, ao norte de Israel. Vejam os senhores comigo aqui. Jesus está dizendo, havia muitas viúvas abençoadoras no tempo de Elias em Israel. Mas Elias não foi abençoado por nenhuma delas. O Senhor o mandou a Sidom. Por quê? O contexto em que Jesus cita isso, irmãos. Olha os versos anteriores de Lucas 4. Por que Jesus está citando Elias e está falando das viúvas de Israel e da região de Sidom? Porque o próprio Jesus está enfrentando resistência à sua pessoa. Jesus está enfrentando a pergunta dos fariseus e do povo. Um preconceito contra si. Não é este o filho de José, o carpinteiro? Literalmente o povo estava dizendo, não é esse o Zé?
Sabe o que é o Zé? Ô Zé, quando você não consegue chamar ninguém pelo nome, você chama de Zé. O Zé, o que é Zé? Zé é tudo. Zé é qualquer coisa. Zé é um nome que você dá para qualquer coisa, qualquer situação. Eu sou Zé. Meu nome é Antônio José. Ô Zé! O povo olha para Jesus e diz assim, não é esse o filho do Zé? O que isso significava naquele momento? Quem é esse homem? Será que é ele o Messias? Não, o Messias é algo mais suntuoso, o Messias é um negócio. Messias tem ouro, Messias tem coroa, Messias tem vestes. Messias é o cara. Mas o Zé? Como é que é o nome do profeta? O profeta tem que ter nome bonito. Ezequiel, é um nome bonito, né? Astrogildo. Isso é nome de gente. Essas coisas estão na nossa cabeça, são os nossos preconceitos. E por conta dos nossos preconceitos, nós limitamos a ação de Deus, achamos que Deus não pode estar ali, Ele tem que estar aqui, porque Deus é isso, Deus é aquilo, e nós vamos mapeando a coisa. E Jesus está dizendo aqui, asseguro aos senhores, que no tempo de Elias haviam viúvas em Israel. Mas Deus quis mandar Elias para Sidom. Aí eu fui pesquisar, Sidom era uma região pagã. Elias foi abençoado por uma viúva pagã. E Elias abençoou uma viúva pagã. Isso mostra que o nosso Deus vai além do que nós pedimos ou pensamos, ele já disse em Colossenses. Deus transcende a nossa imaginação, Deus transcende as minhas ideias, Deus transcende aquilo que eu imagino. Deus sempre foi e será o Todo-Poderoso, Ele vai mais adiante. Veja, o próprio Jesus mostra que os preconceitos são reais e verdadeiros. Aconteceu com ele. Vai acontecer com você. E você vai provocar também o preconceito. Agora veja, Elias, sustentado pelo corvo, sustentado por uma viúva pobre, pagã, por causa do pecado de Acabe, Elias então faz toda aquela profecia de que não vai chover, vai moer o reinado de Acabe, vai dizer, Deus vai pesar a mão sobre o seu reinado, e você vai ter um governo pífio, ruim, porque Deus vai secar, não vai chover, e você, o seu povo não vai ter colheita, vocês vão ficar secos. 1 Reis 17:16. Elias encontra essa viúva pobre de Sidom, a cidade de Sarepta. Ele aborda essa mulher. Diz o texto em 1 Reis 17, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Elias aborda a mulher no portão, ela catando uns gravetos para acender o fogo em casa. Elias disse assim, paz, minha senhora, a senhora vai bem? Ela olha para ele, diz, pois não. Diz assim, a senhora me dá um pouco de água? Sim, lhe dou. Ah, um pouco mais. Faz um bolinho de laranja para mim? Ela diz, ah, meu profeta, o que tem só dá para eu e meus filhos comer, e logo, logo nós morreremos, porque vai acabar. E Elias, Então faz o seguinte, primeiro faz para mim então. Peraí, o senhor não entendeu, eu estou dizendo que só tem para mim e para os meus meninos, e a hora que acabar para mim e para os meus meninos, não vai ter para mais ninguém, e nós vamos morrer. Ele disse, então salve a mim, vão comer eu primeiro. E ela disse, pois não, então eu vou na sua palavra. E diz o texto que nós lemos, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias.
Você crê nisso? Mas se amanhã não tiver exatamente nada, e se tudo parecer acontecer ao contrário, você vai acreditar nisso? Sabe o que eu tenho percebido nos meus 30 anos de vida cristã? Que a gente não conhece o crente pela aula que ele pratica, ou que ele participa, ou pelos versos que ele cita, mas pelos problemas que ele enfrenta. Um cristão não é reconhecido pelo número de versículos que ele cita. Um cristão é reconhecido pela confiança que ele tem em Deus quando tudo dá errado. Marcos capítulo 6, ainda para terminar essa primeira parte, diz o texto: e não pôde ali Jesus fazer nenhum milagre, exceto impor a mão sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando. Olha que eu acho interessante que parece-me que nesse momento Jesus não fica admirado com a fé. Quando Jesus ficou admirado com a fé das pessoas, mas também ficou admirado com a incredulidade das pessoas. Como nós lemos a Bíblia, como nós sabemos da história dos hebreus, como nós ouvimos pessoas contar do que Deus fez, como nós sabemos que Deus vai fazer, mas quando as coisas acontecem com a gente, parece que acontece também um problema chamado amnésia. Como foge da nossa mente os feitos de Deus? Então, a primeira coisa que eu falei para os senhores nessa noite é que Deus desperta corações para nos abençoar. Não importa quem seja, quem é, o que importa é que o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele faz acontecer. Abra a tua mente. Para de ficar procurando nos lugares e nos jargões cristãos e evangélicos. Deus não é cristão e nem evangélico. Deus é o Todo-Poderoso. Esse negócio de cristão e evangélico é nosso. Por causa de seguir o Cristo, o ungido, o Messias. Mas Deus é Deus. Segunda e última coisa que eu quero dizer nessa noite. Êxodo capítulo 5. Aí você tem a história de Moisés que foi salvo pela filha do faraó. Deus usou a própria casa. Parece que é o humor de Deus. Faraó manda matar todas as crianças e usa a filha, Deus usa a filha dele para proteger uma das crianças. No capítulo 5, o título diz que Faraó aumenta a opressão sobre os hebreus por Moisés ter pedido para libertá-los. E todo o capítulo 5 você vai ver que aquilo que Deus pede para Moisés fazer parece que dá errado. Olha bem para mim aqui. Você já viveu situações em que as coisas que você fez e que Deus mandou você fazer pareciam que deu errado? Você diz, pastor, mas eu li na Bíblia, eu ouvi no meu coração, eu senti o Espírito Santo, eu fiz o que Deus falou, mas parece que as coisas pioraram. Você já ouviu a expressão, quanto mais eu oro, mais assombração aparece? É um ditado popular, né? Quanto mais Moisés fazia o que Deus mandava, mais Deus endurecia o coração do faraó, e o faraó mandou aumentar o trabalho dos hebreus, o faraó mandou oprimir os hebreus, o faraó aumentou a opressão sobre os hebreus, e Moisés fica desesperado e diz, Deus, eu não estou entendendo. Verso 17 do capítulo 5, respondeu o faraó, são preguiçosos é que vocês são, preguiçosos, por isso andam dizendo, iremos oferecer sacrifícios ao Senhor, agora voltem ao trabalho, vocês não receberão palha alguma, continuem a produzir a cota integral de tijolo. Eles produziam tijolos na medida que eles recebiam a palha. Agora eles iam ter que produzir o mesmo número de tijolos, só que eles iam ter que correr atrás da palha. Piorou. Piorou. Eles que tratem de ajuntar a palha, diz o faraó.
mas continuem com a mesma carga de tijolos. Olha uma frase do Renato Russo. Você conhece o Renato Russo, falecido Renato Russo? Eu fui confundido com ele várias vezes em vários lugares. Verdade. Eu tinha barba preta e um óculos menorzinho, quadradinho. Vamos procurar hotel para fazer encontro de casais. Eu era pastor na Zona Leste. Cheguei em Campos do Jordão. Secretaria de Turismo, na entrada de Campos do Jordão. Eu e Sandra, está aqui comigo. Eu disse, boa tarde, bom dia, mocinha. A mocinha lá. E o Renato Russo. Fomos no shopping Center Norte, saindo do culto na Zona Leste. Fui pegar o cartão na guarita, na entrada do shopping, o cara deu o cartão. Quando eu saí com o carro, eu vi o cara falando assim, meu, Renato Russo. Eu tinha barba preta, óculos quadradinho, cabelo baixo, ainda é. Olha a frase de Renato Russo. Quando tudo nos parece dar errado, acontecem coisas boas que não teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Vou repetir. Quando tudo nos parece dar errado, acontecem coisas boas que não teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Essa é a mão invisível de Deus. É como Deus trabalha na história e que nós não percebemos, porque nós os cristãos, somos bons em dizer a Deus o que Ele deve fazer. As nossas orações são cheias de recados para Deus. A gente pede, diz o que Deus tem que fazer, no final a gente diz o quê? Seja feita a tua vontade, Senhor. Sabe aquele Zé Miguel? Sabe como é que é, né? Oração, um dia se eu escrever um livro, eu vou dizer a oração do Zé Miguel. Ele pede tudo o que ele quer diante de Deus, no final ele termina, mas seja feita, Senhor, a tua vontade. Olha o que diz Êxodo, capítulo 5, verso 20 a 23 ainda. Ao saírem da presença do faraó, encontraram-se com Moisés, o povo, e com Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram, o Senhor os examine e os julgue. Olha o que o povo diz para Moisés. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou, Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Aí Moisés já começou a duvidar. Olha bem para mim aqui, isso não acontece com a gente? A gente tem convicção que Deus nos mandou fazer tal coisa. A gente começa a fazer, as coisas parecem não sair exatamente como nós imaginávamos. E a gente começa, Senhor, por que o Senhor me enviou? Por que era para fazer? Por que eu teria, por que eu não fiz? Aí começa, por quê? Isso não acontece só com você não, meus irmãos. Aconteceu com Moisés. O grande legislador de Israel, aconteceu com ele. Moisés também questionou, Moisés também não entendeu, o povo de Deus também não viu a mão de Deus por trás de tudo, o povo de Deus começou a achar que viver no Egito ainda era melhor, o povo rogou para que Deus o libertasse, quando ele manda o libertador, eles dizem, e aí agora, nós somos um poço de queixa, mas nós vamos deixar isso para trás, em nome de Jesus. Nós vamos aprender a confiar no Senhor, porque a Bíblia diz, tudo que está escrito, foi escrito para que nós crescêssemos em sabedoria e conhecimento do Senhor. Está aqui, está no livro. Moisés diz ainda no finalzinho, por que, Senhor, tu me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado a este povo, e tu, de modo algum, libertaste o teu povo. Sabe o que eu achei, Deus? Moisés falando. Aqui é romance meu. Eu achei que eu ia chegar lá e dizer, faraó, boa tarde, meu irmão Arão. Nós estamos aqui porque a gente estava no deserto lá, eu estava no deserto, apareceu uma sarça, foi um negócio sensacional, faraó. Se você tivesse visto aquela sarça fumegando, e depois que ela parou de fumegar, ainda continuava verde, não ficou seca, não virou pó, o negócio foi tremendo, foi tremendo. O faraó, é mesmo, rapaz? O senhor precisa ver. Agora é o seguinte, eu estou com essa vara aqui, o homem mandou vir aqui, o senhor liberta o povo. Nossa, essa história que você está me contando é fabulosa. Pode ir embora vocês, pode levar o povo todo aí, vai embora. Moisés achou que ia ser assim. Mas não foi.
Mas não foi, foi difícil, foi duro. Tudo que Moisés fazia, os feiticeiros do faraó faziam também. E Moisés achava, só eu tenho a vara, só eu tenho a vara, ninguém tem mais. Aí ele joga a vara vira cobra, aí o feiticeiro do faraó, isso é mole, rapaz. Ele pega a dele e vira cobra também. Só que a cobra de Moisés engoliu a do faraó. Aí vai mostrando, o poder de Deus é maior. O poder de Deus é maior. E vai mostrando, e vai mostrando. Êxodo 6. Êxodo 6. Vira só a página de Êxodo. Moisés falando, por que Deus, o teu povo está sendo oprimido, o teu povo não aguenta. Eu achei que o Senhor fosse libertar, então o Senhor disse a Moisés, agora você verá o que farei ao faraó por minha mão poderosa. Ele os deixará ir por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. A gente pode cantar, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Essa música é linda. Quando Moisés questiona a Deus, Deus diz assim, eu sou o Senhor. Agora permita-me rapidamente dizer a vocês 10 verdades que você precisa lembrar quando tudo parece dar errado. 10. Primeira coisa que você precisa lembrar quando tudo parece dar errado. Dor faz parte do crescimento. Você já deve ter ouvido isso, né? Segundo, tudo na vida é temporário. Você não sabia disso? Terceiro, ficar se preocupando e reclamando não muda nada. Muda alguma coisa? Tudo que eu estou falando aqui você sabe, não sabe? Quarta coisa, não pretenda ter o controle de tudo, porque você não vai ter. Quinta coisa, suas cicatrizes são os marcos de sua força. São seus troféus. 6, cada pequena luta é um passo à frente. 7, viva o presente. Deixe o passado no passado e o futuro na mão de Deus. 8, a negatividade dos outros não precisa ser a sua. 9, o que Deus determinou será, meu irmão. Fica tranquilo. E 10, a melhor coisa é seguir em frente. Diz o apóstolo Paulo, deixando minhas coisas que para trás ficam, prossigo para onde? Para frente, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O que foi, já foi. Para de chorar o passado, para de ficar revirando o lixo. Já foi, Zé. Não volta mais. E essa 10ª coisa é o que Deus fala para Moisés em Êxodo e para o seu povo em Êxodo 14, 15. Eles saem, eles vão marchando, eles vão encontrando dificuldade, até encontrar a maior dificuldade, o mar. Aí Moisés diz, Deus, o mar. E Deus, por que parou, Moisés? Olha o que diz Êxodo 14, 15. Então o Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Se eu pudesse pegar isso e dizer para você, por que você, todo dia de manhã, fica clamando por algumas coisas que Deus diz, vai e faça, meu irmão. Moisés, por que você está clamando? Olha, Deus dando bronca porque Moisés estava orando. Você já viu Deus brigando quando o cara está orando? Moisés, por que você está orando, Moisés? Anda, meu filho. Diga aos israelitas que sigam avante. Quando Moisés põe o cajado, quando Moisés põe o pé, quando Moisés vai diante do mar, o mar faz o quê? Abre. Essa 10ª coisa mexe no meu coração e diz, siga adiante, nós andamos para frente. Não sei se é porque meu pai me ensinava, meu filho,
Papai tinha muito medo das amizades que a gente tinha. Eu não sei de onde ele tirou isso. Mas ele diz, olha, caranguejo por causa de amigo perdeu a cabeça e anda de lado até hoje. Caranguejo anda de lado, né? São os verbetes paraibanos. Mas tem alguns cristãos que perderam a cabeça e não andam para frente, andam para trás e andam de lado. É para frente que nós andamos, gente boa. Deus falou para Moisés, não fica clamando, anda, marcha. Veste a roupa todo dia, acorda de manhã, louva o meu nome e vai em frente. O cristão anda para frente. Então, pastor, Deus tem um propósito para a minha vida? Claro que tem. Senão ele convertia você, senão ele não falava com você, senão ele não enviava Jesus Cristo por morrer na cruz por você, senão ele não dava o seu filho. A Bíblia diz, tendo dado o seu filho, não nos dará com ele todas as outras coisas. Se ele foi ao máximo, o que vai ser? Deus tem um propósito para a nossa história, irmãos, não reclame. E eu quero terminar então, Mateus 10, verso 30 a 31. Olha o que diz aí. Olha que texto bonito. Eu sei que tudo que eu estou te dizendo entra na tua mente. Você sai dizendo, bacana, não tinha ouvido isso. Olha que interessante. Mas você vai precisar do Espírito Santo, porque a hora que as coisas parecem não darem certo na sua vida, não é somente essas lembranças que vão te salvar. É o poder do Espírito Santo juntamente com a palavra de Deus. Mateus 10, verso 30 a 31, Jesus diz, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Alguns meus, Deus já está jogando fora, já foi aqui. De ontem para hoje já foi menos 10 aqui. Essa conta de Deus na minha cabeça está só diminuindo, Deus está só subtraindo aqui, ó. Já foi, já. O que completa o versículo? Verso 31. Todo mundo junto, todo mundo tem a Bíblia aí? Vamos ver que coisa bonita? Todo mundo junto? Verso 31 de Mateus 10. Portanto, sabe aqueles passarinhos que ficam andando por aí que ninguém dá a mínima, que os portugueses trouxeram para o Brasil, infestaram o Brasil de pardal? Que não canta, que você nunca viu nenhum passarinheiro bom, que eu sou passarinheiro, eu gosto de passarinho bom. Você nunca viu um passarinheiro com uma gaiola andando com um pardal dentro. Não vale nada. Jesus está dizendo, vocês valem muito mais do que pardais. Não tenham medo. Eclesiastes capítulo 3, verso 1, vamos terminar com 2 versículos. E depois Romanos 8, 28. Abram comigo Eclesiastes 3, 1. Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. E depois Romanos 8, 28. Vamos ler junto. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos ler esses 2 versículos juntos. Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Acharam? Amém? Todo mundo junto. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Teu sofrimento, tuas lutas não são desperdício. Deus não joga fora. Deus sabe, Deus acompanha, Deus está com você, porque para tudo na vida há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Deus sabe o que você sofre, Deus sabe o que você quer, Deus sabe o que você precisa, e tem o tempo de se cumprir tudo que Ele prometeu, e tudo que há de terminar na sua vida, terminará, e o que tem que começar, vai começar. E Romanos 8, 28. Essa semana eu estava conversando com Sandra sobre isso. Romanos 8, 28. Eu e a minha esposa sabemos exatamente como isso funciona na vida. Todo mundo junto? Sabemos que Deus age em todas as coisas
para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Em algum lugar na sua escritura diz: sabemos que Deus age em algumas coisas, ou é todas as coisas? Então olhe bem para mim aqui, nunca mais se esqueça disso. O problema nunca está em Deus, o problema está em nós. Nós que não compreendemos as coisas. Porque se a palavra dele diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, a palavra está dizendo tudo. Pastor, mas eu não estou entendendo. Isso é a limitação natural nossa, nós não entendemos mesmo. Mas eu confio que a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Você ama a Deus? Curva a sua fronte. Senhor, nós ouvimos a tua palavra e nós não sabemos às vezes, Senhor, porque algumas coisas nos acontecem. Às vezes, Senhor, nós nos perdemos no caminho e nós não temos a maior noção do porquê. Mas nós confiamos no Senhor. E vamos sair daqui nessa noite, entregando a Ti a nossa vida, o nosso coração, sabendo que Tu está cuidando da nossa história. Às vezes está difícil, está pesado, mas o Senhor sabe. O caminho às vezes é estreito, o Senhor sabe. Até quando eu vou aguentar, o Senhor também sabe. Quando vai ser a minha vitória, o Senhor já sabe. Qual vai ser o dia que tudo termina, o Senhor também já sabe. Então o que nós precisamos saber, Senhor? Que o Senhor é o Deus que cuida de todas as coisas. Diz a tua palavra: eu sou o Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso é o que nós precisamos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vamos cantar. Qual que é a música? Nosso poderoso.